como que a água Kangen pode nos ajudar com a imunidade, tá? Essa questão da imunidade, eu vou passar ligeiro, porque tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa imunidade. Mas assim, como a gente está vivendo a gente inclusive está fazendo essas lives por causa do momento que a gente está vivendo, tem muita gente preocupada, tem muita gente tensa, tem muita gente doida para ir para a rua, mas não sabe como é que vai ser. Enfim, então vamos para frente. Eu quero alertar vocês para o seguinte fato. O grande problema dessa pandemia que a gente está vivendo é que mais de 1/4 dos infectados não tem sintoma nenhum, mas eles são capazes de contagiar outras pessoas. Então, esse é um problema. E é um problema epidemiológico sério. E é isso que está fazendo, que fez com que o coronavírus se espalhasse rapidamente pelo mundo. Porque as pessoas estavam sem ter nada, sem sentir. Outra coisa, fica às vezes até 14 dias incubado, sem sintoma nenhum e sem a pessoa perceber. Então, muita gente saiu viajando, visitando parente, de férias ou a trabalho, e sai espalhando o vírus por aí. Esse é um aspecto. Outro aspecto é, por conta da característica epidemiológica e do estado que a gente está, os cientistas e os epidemiologistas do mundo inteiro afirmam que nos próximos 2 anos, cerca de 80% da população do planeta vai contrair o coronavírus. Então isso aí é inevitável. A gente não tem como, a gente vai ficar dentro de casa 2 anos. E mesmo que saia uma vacina, a vacina é para que se a gente contrair, que a gente vai contrair, a gente está imunizado, tá? Então assim, qual é a grande corrida? Corrida pela imunidade. E vamos, o pessoal, tem um grupo de risco? Tem um grupo de risco, porque as pessoas estiverem enfraquecidas, elas estão mais susceptíveis. Mas, gente, é incrível. Pessoas jovens, totalmente sadias, fortes, atletas, têm sido vítimas fatais da doença. Vítimas graves e vítimas fatais da doença. Tá? Por quê? Sistema imunológico. Mas a pessoa está sadia, está forte, mas pode ser que o sistema imunológico dela esteja no limite. Sabe? As UTIs estão todas ocupadas, as camas, os leitos estão todos ocupados, mas está dando conta. Então eu não sinto nada, mas os leitos estão todos ocupados. Quando chega a doença nova, entra em colapso. Assim como, aqui eu tenho uma reportagem de um casal de 93, o senhor de 93, a esposa de 88 anos, na Índia, contraíram a doença juntos, e se hospitalizaram juntos e ficaram curados juntos. O vírus veio através do filho. Então, não tem idade. Na Itália, a primeira idosa a se curar, uma mulher de 95 anos. Já teve gente de mais de 100 anos que foi hospitalizada e se curou. Então, todos os fatos apontam que o risco do agravamento é a baixa imunidade. Tem também um fator sanguíneo também, que já tem pesquisas que estão sinalizando isso. Mas não tenha dúvida que a imunidade faz toda a diferença. Então, é a única defesa que a gente tem, é o que a gente precisa perseguir. Joia? E como é que eu faço isso? Através de escolhas diárias. São escolhas, ao jogar na balança, na balança, podem fortalecer ou enfraquecer a imunidade. São coisas que eu posso escolher. Eu tenho fatores biológicos e fatores mentais. Os fatores mentais, não estou falando palavras, pensamentos e atitudes, fazem jorrar uma sopa de hormônios dentro do nosso corpo e de neurotransmissores dentro do nosso corpo que fortalecem ou enfraquecem o sistema imunológico. O biológico é óbvio, atividade física, sono, suplementação, alimentação e hidratação. O aspecto mental, o que é que enfraquece? Medo, ansiedade, raiva, depressão, egoísmo. Então, ficar com a TV o dia inteiro ligado no programa do Datena diz até que vai sair, né? E em outros programas noticiários que só, hoje morreu tanto, amanhã morreu tanto, morreu criança, morreu jovem. Enfim, medo, ansiedade, raiva, depressão, egoísmo, estresse, criam uma sopa de neurotransmissores que enfraquece o sistema imunológico. Isso é científico, gente. E por outro lado, confiança, tranquilidade, alegria, entusiasmo, solidariedade e equilíbrio fortalece. Aí vocês podem colocar na pergunta, Nelson, como é que eu faço para isso ou para aquilo? Não coloque isso na pergunta. Por aí afora, na internet, no seu bairro, tem algum terapeuta, tem pessoas especializadas nessa área, para lhe ajudar a mudar a chave dessas suas escolhas de pensamentos, palavras e atitudes. O importante aqui é a gente saber
que eu preciso melhorar essas minhas escolhas. Outras escolhas que eu preciso melhorar, elas estão no campo biológico. Todos os médicos falam que a principal fator para melhorar a imunidade é a hidratação. E a hidratação do ponto de vista fisiológico, que significa 30 ml por quilo de peso, que significa uma pessoa normal beber 2 a 3 litros de água por dia. 70% do nosso corpo é água, o principal nutriente é a água, nossas defesas, as células, os linfócitos, leucócitos, os natural killers, todas as nossas células de defesa, anticorpos, etc., circulam prioritariamente no plasma, que é a parte mais líquida do nosso sangue. Então, se eu me mantenho hidratado, eu consigo ter um plasma de melhor qualidade e, consequentemente, o sistema imunológico funcionando no seu melhor. Além disso, a água é a base da bioquímica e nos desintoxica. E se temos uma água como a água Kangen, né? Antioxidante, alcalina, pura, condutiva e hexagonal, ou seja, 6 a 8 vezes mais hidratante, então melhor ainda. O Dr. Lai Ribeiro fala para termos boa saúde, precisamos beber uma boa água. Qual que é a boa água? Estou até ouvindo todo mundo falar em água Kangen, água Kangen. Por quê? É antioxidante, é alcalina e microestruturada. Nós temos outras escolhas. Uma delas é cuidar da saúde intestinal, combater inflamações, usar antioxidantes, fazer o uso de fibras e desintoxicar. Nelson, como é que eu faço isso? Tem muita dieta, muita opinião e tal. Mas tem um médico daí de São Paulo, doutor Baracate, que ele diz o seguinte: descasque mais e desembrulhe menos. Ou seja, use mais frutas, legumes e verduras e menos enlatados e produtos industrializados e processados. Isso já é de grande ajuda. Mas assim, para essas coisas, o que eu sugiro? Sigam no Instagram, tem grandes nomes, o próprio Dr. Baracate no Instagram, no YouTube, no Facebook, Dr. Mohamed Baracate, tem Dr. Vitor Azini, tem Dr. Vitor Sorrentino, tem Dr. Laí Ribeiro, tem o Ronaldo Zarcan, enfim, tem naturopatas e tal. Escolha alguém que você acha que faça sentido para a sua dieta e para o seu estilo de vida, para ajudar a melhorar a sua alimentação. Consulte um nutrólogo ou um nutricionista, porque aqui eu só posso falar da Kangen, legal? Não é que só posso, é que é a Kangen que eu estudo, tá? Estudo outras coisas também, mas superficialmente. E esses profissionais, médicos, nutrólogos, etc., eles são muito mais preparados para isso. Mas vamos para frente. Olha, sono reparador, ele ajuda na modulação hormonal. A gente precisa dormir cedo e acordar cedo para respeitar o ritmo circadiano, evitar à noite a luz azul, aquela luz branca, para que a gente consiga relaxar. E beber bastante água nos ajuda nisso também. Atividade física é muito importante. Fazer suplementação de vitaminas, especialmente D3, zinco, vitamina C, chás como gengibre, cúrcuma, inclusive feitos com água Kangen, tem muito mais efeito. Uso do limão, uso de glutamina e assim, não vou enveredar por isso aqui. Banho de sol. Nem todo mundo pode tomar, nem todo mundo tem sol na varanda. Então a gente vê, é simples, mas precisa ser diariamente, das 10 da manhã às 2 da tarde, pelo menos 30 minutos, com 70% do seu corpo exposto. Nem sempre dá para a gente fazer isso, né? Ainda mais no frio que começa a fazer no sul agora. Outra coisa que a gente, às vezes, não tem controle. A gente está exposto a mais de 3.000 substâncias que são toxinas ambientais. São agrotóxicos, são plásticos, são fruto da poluição, da radiação e tal, e que a gente tem que usar alguma coisa para evitar e desintoxicar. Então, para isso, a gente tem nossa superalcalina, enfim, a gente tem a usina das outras águas que podem nos ajudar, a água da beleza, enfim, o chuveiro, a ducha Anespa, que retira o cloro e outros contaminantes da água do nosso banho. Tudo isso vai nos
protegendo dessas substâncias, mas a gente não tem como se proteger integralmente. Mas beber uma água como a água Kangen vai nos ajudar a nos livrar delas de forma mais rápida, ok? E com tudo isso, eu quero chegar onde eu queria chegar, que é na joia, que é o nosso para o nosso sistema imunológico, que é o quartel-general do nosso departamento de defesa, ok? Que é o nosso intestino. Gente, eu vou falar coisas aqui muito bacanas sobre o intestino para vocês. E sobre a água Kangen, tá? O intestino, ele, há milênios atrás, o pai da medicina, chamado Hipócrates, ele dizia, ele intuía que a saúde está nas nossas tripas, está na nossa barriga, está no nosso sistema imunológico. E agora vamos estudar um pouquinho esse sujeito, o intestino, o que ele é e como que ele funciona. Gente, olha, de 6 anos para cá, a quantidade de gente que está estudando o intestino e são descobertas extremamente modernas, tá? São coisas que estão dando indícios e evidências de uma quantidade enorme de doenças que a ciência sempre acreditou que ela nascia no órgão. E muitas delas nascem neste órgão que a gente vai falar agora, tá? Vou falar intestino em número. A gente tem uma quantidade de tripa na barriga da gente, que se a gente abrir, desenrolar e esticar, são cerca de 300 metros quadrados. É um pouco maior do que uma quadra de tênis. Se o Ossomi estiver aí, ele entende bastante de quadra de tênis. Ele, inclusive, joga tênis. Então, você imagina que você tem um órgão dentro do seu corpo que a função dele é exercida por uma área de 300 metros quadrados. Que o coração não me ouça, mas é o maior órgão do corpo. A gente achava que o maior órgão do corpo era a pele, mas, na verdade, o maior órgão do corpo hoje já é sabido que é o intestino. São 300 metros quadrados. E eu vou falar do intestino em alguns números que me surpreenderam e que tenho certeza que vai surpreender a vocês também. São números que impressionam. O intestino, ele é uma gigantesca morada. Dentro desses 300 metros quadrados empacotados na nossa barriga, nós temos 10 trilhões de bactérias. O nosso planeta tem muita gente, são 7 bilhões de pessoas. Imagine 100 trilhões de bactérias. Quantos planetas nós temos aqui? Quantos bichinhos nós temos vivendo aqui dentro? Aqui a gente tem asiático, caucasiano, negro, alguns mestiços, índio. A gente tem talvez umas 10, 15 raças. Essas bactérias são 1.200 espécies diferentes, vivendo dentro do nosso intestino, em simbiose, convivendo junto com a gente. Então, são 1.200 espécies diferentes. Se você conseguir pegar todas essas colônias, colocar numa balança e pesar, vai dar entre 2 e 3 quilos. 2 e 3 quilos de bactéria vivendo dentro do nosso intestino. Não importa se você é gordo, não importa se você é magrinho, se sua barriga é para frente, se sua barriga é para dentro, você tem 300 metros quadrados de tripa embaralhada dentro da sua barriga, com 100 trilhões de bactérias, 1.200 espécies diferentes e 2 a 3 quilos. Isso não é tão recente, mas recentemente se descobriu que o nosso intestino é como se fosse um segundo cérebro, porque ele tem 500 milhões de neurônios. São 500 milhões de neurônios. O intestino, ele tem um sistema nervoso próprio, porque é tanta coisa que o intestino faz, tanta coisa que o intestino tem que dar conta, e ele opera sozinho. E esse sistema do intestino, esse sistema nervoso, tem uma ligação direta com o nosso cérebro. Guardem isso. O sistema nervoso do intestino tem uma ligação direta, nosso intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro. E não, olha, isso se dá através do nervo vago, que se achava que o cérebro que comandava tudo no intestino. E o cérebro não comanda quase nada no intestino. Tem mais fibras ascendentes, levando informação do intestino para o cérebro, do que trazendo informação do cérebro para o intestino. Isso são
também descobertas recentes, tá? Outra coisa, até 90% da serotonina produzida no nosso corpo, ela é produzida no intestino e não no cérebro. E não só serotonina, são mais de 30 neurotransmissores que são produzidos no nosso intestino e vão comandar uma série de funções importantes para a saúde do nosso corpo como um todo, para o nosso corpo geral. Gente, a serotonina é aquele hormônio do bom humor, da disposição, do bem-estar. É aquele que combate depressão, desânimo, tá? Então, vejam como é importante eu manter o meu intestino saudável, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, tá? Então, se eu tenho um intestino que não funciona bem, com muita constipação, muita prisão de ventre, eu posso me tornar uma pessoa mal-humorada, uma pessoa enfesada, ou seja, uma pessoa que tem fezes dentro, tá? Daí é que vem essa expressão, enfesada. Então, olha, se o intestino não funciona bem, esta comunicação com o cérebro também não vai bem. E muita coisa que é tanto neurotransmissores como hormônios e substâncias benéficas para o nosso cérebro e para a saúde do nosso corpo e de vários órgãos, de várias funções, elas são produzidas pelo intestino e são enviadas pelas 3 vias de comunicação para o nosso cérebro, como toxinas também, que são produzidas no nosso intestino. São enviadas diretamente para o nosso cérebro através dessas 3 vias de comunicação. Tá vendo? Cérebro, intestino e uma tomadinha aqui, eles estão ligados através do nervo vago, através da corrente sanguínea e através das células de defesa. Se aumenta as células de defesa, elas vão parar lá no cérebro e vão disparar uma série de processos. Então, se começa a acontecer inflamações no meu intestino e nos tecidos próximos, o sistema imunológico vai disparar inflamações também no nosso cérebro. Vai mandar toxinas para o nosso cérebro, através da corrente sanguínea, através do plasma, e neurotransmissores vão disparar uma série de alertas de incêndio, etc., através do nervo vago. Imagine se isso for constante na nossa vida. Constante, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte: se o intestino bobeia, sobra para a cabeça. Se eu estou com a saúde do meu intestino equilibrada, eu tenho sempre disposição, bom humor, sono de qualidade, ou seja, aquele sono reparador, aquele sono relaxante, aquele sono que eu durmo e acordo de manhã. Bom dia, sol. Bom dia, passarinho. Bom dia, família. Né? Parecendo um maluco. Maluco é que acorda assim. Não, maluco não é que maluco acorda assim. Quem acorda assim é quem está com as tripas boas, com as tripas bem cuidadas. E eu vou ter energia. Agora, se eu estou em desequilíbrio na saúde do meu intestino, certo? Se eu estou em desequilíbrio, eu vou ter intoxicação, eu vou ter inflamações, eu vou ter desânimo, eu vou ter fraqueza, eu vou ter baixa imunidade, eu vou ter mau humor, eu vou ter enxaqueca, tipo uma ressaca. Já viu quanta coisa? Quer ver mais coisa? Já existem vários estudos com evidências de que doenças como autismo, Alzheimer e Parkinson nascem no intestino e não no cérebro. Por causa dessas vias de comunicação que vocês estão vendo aí, essas vias de comunicação vão levar toxinas, neurotransmissores diferentes, vão atrapalhar essa comunicação e vão intoxicar meu cérebro, causando essas doenças. Gente, eu não estou fazendo uma afirmação, porque essas pesquisas, elas são muito recentes. Há cerca de 6 anos atrás, um consórcio de centros de pesquisa nos Estados Unidos criou um projeto microbioma humano, tipo aquele do genoma humano. Eles foram mapear todos os bichinhos que vivem em nós. E agora estão estudando cada bichinho desse isolado, o que é que ele produz dentro do nosso corpo, de toxina, de hormônio e de enzima, do que quer que seja, tá bom? E por conta disso,
vários outros estudos e várias outras pesquisas científicas estão sendo disparadas, como uma que está sendo feita pelo Instituto Tecnológico da Califórnia, chamada Caltech. Eles estão estudando a correlação da doença de Parkinson. Só para vocês terem uma ideia, gente, são 7 milhões de portadores de Parkinson no planeta. 7 milhões, tá? E esse número só cresce. Então, eles estão identificando a relação da doença de Parkinson com o desequilíbrio no bioma, ou seja, na flora intestinal. Tá? O que é uma coisa que eles já identificaram? Que todos os portadores de Parkinson que estão sendo pesquisados, quase todos já começavam a ter constipação 10 anos antes dos sintomas do Parkinson acontecer. Ou seja, cerca de 10 anos antes da pessoa manifestar Parkinson, já começa a ter prisão de ventre. Então, eles identificaram que algumas toxinas presentes no intestino desses pesquisados também tinham essa mesma toxina, que é a toxina que desencadeia a doença de Parkinson no cérebro. Então, assim, eles estão avançando ainda nessas pesquisas. Mas nós já temos também pesquisas desse tipo, evidenciando autismo, Alzheimer, e aí doença senil, uma série de outras coisas. Porque não bebe água, porque não cuida da alimentação e por outros fatores. Então, gente, o que desequilibra é essa questão da microbiota. Esses 300 metros quadrados, essa quadra de tênis, ela tem um tecido que é composto pela microbiota, aqueles 2 a 3 quilos de 1.200 espécies diferentes de bactérias e fungos, tem uma barreira de mucosa e tem um sistema imune onde está mais de 70% das células de defesa do nosso corpo. As células que produzem anticorpos, que são os linfócitos, as células que... E essa microbiota, ela cuida dessa barreira de mucosa e ela ou estimula a produção de células de defesa e estimula que as células de defesa produzam anticorpos e cuidem do nosso corpo, ou elas, se estiverem desequilibradas, inibem o sistema imunológico e acabam por diminuir essa barreira de mucosa. Então, a microbiota ela é muito importante para o nosso sistema imunológico. E o equilíbrio dessa microbiota é extremamente importante. Então, nós temos nessa microbiota um conjunto de bactérias que são ótimas para a nossa saúde, porque elas produzem hormônios, substâncias que são estimuladoras da nossa imunidade. Aí, por que a maioria do nosso sistema imunológico está no intestino? É porque é quem mais precisa de defesa, porque é a porta aberta. Tudo a gente põe na boca, tudo a gente come, tudo a gente quer provar, tudo a gente quer comer. E ali sempre todos os alimentos estão em contato com o mundo exterior. E estão cheios de bactérias, de fungo, de micróbios. E a gente põe a mão na boca, engole, a gente põe a caneta e tal. Enfim, ao longo do dia a gente está levando um monte de coisa na boca. E isso vai parar onde? No intestino. Por isso que a maioria da nossa defesa está lá, está no intestino. Então, é importante a gente saber disso, é importante cuidar da microbiota. A gente tem outras bactérias e fungos que dão alguma contribuição, mas eles estão presentes lá na microbiota em menor quantidade, porque se houver um desequilíbrio e aquela população das bactérias não tão boas aumentar, então vai ter uma supressão do sistema imunológico, um aumento de inflamações, uma diminuição na barreira de mucosa, e a gente vai ter prisão de ventre, a gente vai ter ressaca, a gente vai ter vários efeitos e, ao longo do tempo, uma série de problemas. Como é que eu estou de horário? Eita, já estou quase no... Já extrapolei, não é isso, Massa? Gelo? Pode seguir aí. Posso seguir? Fica tranquilo. Então, vamos lá. Então, são
várias substâncias, essas toxinas são veneno, e se a gente não cuida disso, a gente vai cair na tarja preta, vai ter depressão, e boa parte dos problemas de depressão estão muito correlacionados com a não, eu tenho depressão, não é emocional, é químico. Mas de onde vem essa química, né? Vamos investigar como é que está esse intestino, como que está essa microbiota intestinal. Então, gente, ó, só para vocês terem uma ideia, tem um tipo de fungo que é o Candida albicans, que é responsável pela candidíase. E a gente acha que candidíase, muita gente tem candidíase, porque nós temos Candida albicans no nosso corpo, é um fungo que está espalhado por tudo aí, e a gente tem a Cândida também no nosso intestino. Só que as nossas bactérias boas não deixam ela crescer e proliferar. Mas quando há um desequilíbrio das bactérias, essas cândidas aumentam, esse fungo aumenta no nosso intestino, gerando muita toxina, e gera mau humor, e gera inflamação no nosso corpo, suprime o sistema imunológico. E aí tem gente que tem candidíase de repetição, tem sempre que está indo para o médico, tem sempre que está tomando aqueles remédios fortes, porque tem na genitália, tem na axila, tem na boca. E por quê? Porque está com desequilíbrio na microbiota intestinal. Tem um monte de coisa aqui que eu anotei, tá? Mas outra coisa que os nutrólogos falam muito é que essa microbiota ela é personalizada. Então, são 1.200 espécies e que vai depender do DNA de cada um e tal. Portanto, eu não vou dizer aqui, use fermentado, use tal coisa para aumentar tal microbiota, etc. Porque tudo isso acaba sendo muito complexo. Mas a gente sabe que beber água, ter uma alimentação mais rica em fibra e ter uma alimentação mais rica em fermentados, tá? Tipo kefir, tipo iogurte, tipo aqueles lactobacilos, e ter que são chamados probióticos, né? Tem o miso, né? Tem a tofu também, que é fermentado. Tem alguns alimentos próprios da culinária japonesa e oriental, que é feito também a partir da fermentação. Tem kombucha, tem muita coisa que é a partir da fermentação, tá? Os alemães usam muito chucrute, que é um fermentado feito a partir de repolho. Enfim, tudo isso é probiótico. Tem também os pré-bióticos, que são as fibras solúveis, como a aveia e tal. Mas isso tudo é muito complexo. Tem coisas mais simples que eu vou falar para vocês. Mas vamos lá. Da minha microbiota, eu tenho duas famílias diferentes de bactérias. As bactérias anaeróbicas, que não usam oxigênio no seu processo de metabolismo, e as bactérias aeróbicas, que elas dependem do oxigênio no seu processo metabólico. As bactérias anaeróbicas são bacanas, a maioria delas são bacanas, tanto que elas compõem quase que 99% da nossa microbiota intestinal. Elas povoam quase que 99% do nosso intestino. Entre 1% e 4% são as bactérias aeróbicas. Cada uma delas tem uma função, mas essas quantidades precisam estar em equilíbrio. As bactérias anaeróbicas, elas estimulam o sistema imune, como eu falei, auxiliam na produção de muco. Elas produzem hidrogênio molecular. Já ouviram falar disso? Que é um poderoso antioxidante. Ou seja, ter uma microbiota intestinal bacana, saudável, produtiva, rica em bactérias anaeróbicas, ajudam a gente a fazer cocô melhor, ajudam a gente ao nosso intestino funcionar de forma mais regular, de forma mais eficaz, e a gente está com o nosso sistema imunológico massa. Bacana. Inibem as bactérias aeróbicas, se elas crescerem desequilibradamente, inibem o nosso sistema imune, causam ressecamento, produzem toxinas, causam inflamação e causam prisão de ventre. Gente, estou com prisão de ventre. O pessoal diz, beba mais água e coma fibra. Será que é só isso? Agora vai chegar o momento uau. Esse é o momento uau. Numa pesquisa recente, estudando os efeitos da água Kangen, água alcalina reduzida por eletrólise,
em pessoas que têm síndrome do intestino irritado com diarreia, foi feito um estudo se a água Kangen melhora ou não. E lendo esse estudo, o que é que eu descubro? Onde é que eu me deparo? E aí foi onde fez o UOL. Essa parte do estudo aqui que está destacada, mas que fatalmente vocês não conseguem ler, mas como vocês estão assistindo o filme, é melhor do que ler o livro. As bactérias anaeróbicas, elas têm um ambiente produtivo ideal entre ORP entre menos 300 e menos 500 milivolts. Já ouviram falar disso? Quem que tem ORP negativo? Aham. E as bactérias aeróbicas, elas têm um ambiente intrínseco delas, que é o ideal para elas é ORP na faixa de mais 400 milivolts. Se eu bebo águas e líquidos oxidantes, eu estimulo quem? Estou ouvindo daqui. As aeróbicas, vai dar prisão de ventre, vai dar ressecamento, vai estragar o meu sistema imunológico e tal. E se eu bebo água Kangen? Menos 750, menos 600, menos 650, 2 a 3 litros por dia. Eu estou estimulando quem? As bactérias anaeróbicas. Resultado? Eu tô sem som. Qual que é a melhor forma de beber água Kangen? Se eu bebo água com Kangen de estômago vazio, eu vou ter mais água com ORP negativo chegando no meu intestino. É por isso que eu vou melhorando através da água Kangen a minha qualidade da biota intestinal, meu intestino vai regularizando, consequentemente eu vou resolvendo uma série de inflamações no meu corpo e melhorando artrite, artrose e tendo uma melhoria do quadro clínico geral de doenças crônicas que a gente leva uma vida inteira botando porcaria dentro do nosso intestino. Por hoje é só, pessoal. Obrigado aí pela calma, pela paciência. Estamos aí com 120 participantes até uma hora dessa. Todo mundo aí. Pode ser que algum desses esteja de olho na novela. Duvido muito. Mas vamos lá. Agora eu estou à disposição de vocês aí. Se tiver alguma pergunta dentro do tema, tá? Maravilha, Nelson. Que isso, hein? Muito conhecimento. Ainda bem que para vender Kangen não precisa saber tudo isso, né, Nelson? Não. Isso é para vocês, tá? Só para conhecimento nosso, né? Isso é para vocês terem confiança, porque o que vende a Kangen é a confiança nos olhos de vocês. Isso mesmo. Na fala, na energia. Não precisa, ninguém vai precisar explicar isso para cliente, não. Deixa ele beber água que ele vai ver o resultado. Tá certo. É isso mesmo. Mas só aproveitando aqui, Nelson, tem muita gente fazendo UOL, agradecendo bastante, parabenizando pelo ótimo conteúdo que você está aí se dispondo aqui por todos nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem fala e o que fala. A única coisa que a gente pode falar, que não tem preocupação, é falar em primeira pessoa, tá? O que aconteceu com você. Isso a legislação nos permite falar. Eu estava assim, tinha tal situação, bebia, sabe? Aconteceu comigo isso. Aí alguém que é chato vai dizer, mas não tem estudo científico. Tá, tudo bem. Não tem estudo científico, ou tem, eu não sei onde é que tem, mas eu sei que comigo aconteceu isso, e ler o estudo científico não vai me ajudar a melhorar nem piorar. A água Kangen me ajudou a melhorar. Muito bem pontuado. A gente tem que ter muita responsabilidade mesmo para não acabar com o nosso negócio, né? Nosso sócio. Nosso sócio, a Enagic. Isso. Fernando está perguntando aqui, a ansiedade está relacionada com a saúde do intestino também. Isso você explicou, né? A água Kangen ajudaria? Pode ser. Eu tenho, assim, alguns relatos, e eu acho que no grupo vários de vocês devem ter relatos de pessoas com diferentes distúrbios emocionais e que relataram melhora depois. Ansiedade, depressão, angústia, enfim. Porque existe essa correlação entre o intestino e o cérebro. Só que os trabalhos científicos, as pesquisas,
com duplo cego e não sei o que, como a indústria farmacêutica quer, estão começando agora. Ok. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado por tudo. E a todos Eu aqui sempre, também. eu Tá. sempre, eu sempre faço isso aqui, vida longa e próspera. Porque ela, se for longa sem ser próspera, ninguém merece. Verdade, E verdade. se ela for Com próspera certeza. e curta, um abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço, abraço. Boa noite a todos.